Olá, meus amigos, tudo bem? Eu quero falar hoje para vocês sobre um tema bastante interessante, que é a guarda quando confrontada com o poder familiar. Eu tenho uma tese, eu tenho uma teoria que o termo guarda deveria desaparecer do contexto jurídico. Por que que eu estou sendo radical? Porque eu entendo que a nomenclatura guarda, ela não é compatível com o melhor interesse da criança. Vejamos por quê. Nós viemos de um sistema patriarcal, de um sistema patrimonialista, antes da Constituição de 88, que entendeu que as crianças e adolescentes são seres humanos em desenvolvimento e, por força disto, devem receber o amparo da doutrina da proteção integral. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos crianças e adolescentes vivendo numa situação irregular, aonde a delinquência era comparada e compatível também com o abandono. Então, essas crianças elas viviam sob o Código Melo de Matos, dentro de um sistema, vamos dizer, de exclusão. Nós falávamos até a roda dos excluídos, que era um local onde as mães deixavam seus filhos que ficavam nesses orfanatos, as crianças abandonadas. Então, o termo guarda, ela acaba refletindo, de certa forma, dentro de um contexto de posse. Quem tem guarda? Na sociedade nós entendemos que o pai ou a mãe ela tem a guarda, um lateral, dá um ar que a pessoa tem posse desta criança. E eu fico pensando que criança não é mobília, criança não é uma cadeira para se ter posse. Criança é um ser humano que está se desenvolvendo, que não deve ser tratada como um móvel que você arrasta ela de um estado para o outro, praticando muitas vezes uma alienação parental, afastando esta criança do outro genitor, do convívio do outro genitor. Então, quando nós falamos de guarda unilateral, passa uma percepção, uma falsa percepção de que o genitor que detém a guarda unilateral, ele é proprietário daquela criança e se torna responsável por tudo. Então, o genitor que detém a guarda unilateral, ele é responsável por matricular a criança na escola, ele é responsável pela vacina, e o outro genitor que não detém a guarda unilateral, ele não é responsável por nada, eu sou o pai Paquito, que eu visito o meu filho. O que é o pai Paquito? É o pai McDonald's, é o pai do final de semana. Nós não temos um contexto de responsabilidade quando existe a guarda unilateral, mas está errado. Está errado. Está errado porque eu quero trazer para vocês o artigo 1634 do Código Civil, que diz o seguinte, compete a ambos os pais, ou seja, os dois pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e educação. Peraí, aqui está falando de guarda? Aqui está dizendo que o pai que detém a guarda unilateral, ele é obrigado a dirigir a criação e educação, mas aqui em nenhum momento está excluindo a criação e educação. Então, aquele pai, aquela mãe, que não detém a guarda que não detém a guarda da criança por ter sido conferida unilateralmente por outro genitor, ela tem por obrigação do poder familiar, que isso compete ao pai e à mãe, o poder familiar não é da avó, não é do tio, não é do vô, o poder familiar são dos pais, ligados diretamente a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, casado ou divorciado. Então há uma responsabilidade de dirigir a criação e educação. Então, quando o genitor, e eu estou falando genitor
para eliminar os vícios da alienação parental, que somente a mulher que pratica alienação parental, porque o homem também pratica. Então, quando o genitor matricula a criança numa escola sem consultar a genitora, ele pratica a alienação parental, porque ele está omitindo uma informação relevante. Ele não está consultando o outro genitor acerca da educação. Veja vocês que o poder familiar dá, concede ou nega consentimento para casamento do filho, que completa 16 anos, então ele passa, através da autorização de ambos os pais, poder casar. Pode representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 e após essa idade assisti-los. Então significa que independe de guarda. Independe de guarda para eu representar o meu filho em juízo, podendo até eu entrar com uma ação de execução de alimentos em favor do meu filho contra o genitor que detém a guarda unilateral, porque eu posso representá-lo. Eu posso também reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, e eu posso exigir que lhe preste obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, aquela criança e aquele adolescente, ele pode ajudar a lavar uma vasilha, limpar o quarto, estender a cama. Nós estamos transformando essa criança num homem, num futuro homem, numa futura mulher. E não existe hoje essa distinção, o menino não lava. O menino tem que lavar, porque daqui a pouco ele está estudando no Canadá e morando sozinho, então ele tem que aprender as atividades domésticas. Não existe isso, que serviço de homem, serviço de mulher, isso é passado, isso é retrógrado. Então observe vocês que qual é a função da guarda unilateral? Para mim, nenhuma. Para mim, a única função da guarda unilateral é eu poder exigir contas na prestação alimentícia, que hoje eu entendo que independe de guarda. Eu posso ter guarda compartilhada, pagar alimentos e eu, no dever de fiscalização desses alimentos, o STJ já entendeu, inclusive, que pode esse genitor mover uma ação de exigir contas. Aí você vem perguntar para mim, mas doutor, o ECA, no artigo 33, deixa eu abrir aqui para vocês, artigo 33, diz que a guarda obriga a prestação assistência material, moral, educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de se opor a terceiros, inclusive aos pais. Então, significa que o ECA está dando uma condição para a guarda em que quem não tem a guarda, ele é subsidiário. Eu não consigo interpretar dessa forma. Você me desculpa, mas isso aí está querendo forçar uma situação em que a lei não diz. Tentando dar uma interpretação para o artigo 33 do ECA, que essa interpretação ela é equivocada. No meu ponto de vista, o artigo 33 do ECA fala da guarda quando nós entregamos a guarda ao terceiro, ao avô, à avó, porque ela coloca aqui, a guarda obriga a prestação de assistência moral, material, educacional, podendo se opor, inclusive, aos pais. Então, você está dizendo o seguinte, a guarda ela vai servir para alguma coisa. Quando? Quando nós temos uma avó que recebe a criança por maus tratos dos pais, por abandonos dos pais, do artigo 98 com o artigo 101. Pela ação ou omissão dos pais, essa criança vai ser colocada na família extensa, porque existe uma prioridade absoluta dentro do melhor interesse que a criança fique dentro do seu seio familiar, não vá ser institucionalizada, como era antigamente no Código Melo de Matos. Então eu quero colocar esse ponto de reflexão, porque hoje sofremos muito com o fenômeno da alienação parental. Eu digo que tanto homem quanto mulher, muitas mulheres sofrem alienação parental dos maridos. Existe o fato da alienação parental cruzada, onde o genitor e genitora, no ambiente hostil causado, muitas vezes pelo rompimento da relação, um passa a acusar o outro, se esquecendo da criança lá atrás, que está recebendo toda essa energia negativa, todos esses elementos subjetivos, tá? Existe o fenômeno da autoalienação, que é aquele genitor que promete, mas não cumpre, ele promete buscar, mas não busca, no dia que é dele buscar, ele atrasa, a criança fica esperando com expectativa, porque ela ama aquele genitor, ela espera que aquele genitor venha buscá-la, não busca, fica guardando aquela promessa, e quando de repente a criança fala, peraí, eu não vou mais acreditar em você, e aí ele fala, não, ela está alienando, quando na realidade você é o alienador.
É o famoso culpando o meu ex pelos meus erros, não é verdade? Então, eu trago essa reflexão sobre o fenômeno da guarda unilateral. Eu vejo muitos casais brigando pela guarda unilateral, vão para a justiça querendo brigar, eu quero a guarda, o outro quer a guarda, todo mundo quer a guarda unilateral, mas responsabilidade ninguém quer. Se eu tenho direito ao meu filho, eu não estou falando que você tem direito ou não tem direito. Você não tem direito nenhum, você tem responsabilidade. Porque o poder familiar ele traz um rol de responsabilidades dos pais para com esta criança. Vamos parar de pensar em direito de adulto e começar a pensar em responsabilidade. Porque esta criança só nasceu porque você escolheu aquela outra pessoa para engravidar. Ela só nasceu porque você, tanto homem quanto mulher, não tomaram os métodos contraceptivos. Então, esta criança, ela nasce de uma responsabilidade, não de culpa. Porque a culpa é você jogar para o outro e não assumir a si. Assuma-se, assuma a sua responsabilidade e pare de ficar brigando por guarda no lateral, guarda compartilhada e comece a exercer o poder familiar. Comece a dirigir a criação e a educação. Comece a pensar que você tem responsabilidades para com esta criança. Esqueça esse termo guarda. Esse termo guarda, para dentro da sociedade brasileira que nós vivemos hoje, ele é um termo que não atende o melhor interesse das crianças. Vídeo rápido, tentei ser objetivo e a gente pode debater muito esse tema depois, inclusive fazendo um diálogo histórico do contexto guarda, do contexto do poder familiar, para a gente poder, e eu falo realmente poder familiar, porque é assim que está no Código Civil. Então eu quero, primeiro, fomentar este contexto, este capítulo específico, desta sessão específica, do exercício do poder familiar para que nós possamos. E eu digo o seguinte, o pai que detém a guarda ou a mãe que detém a guarda unilateral, ela existe quando o outro está suspenso do poder familiar ou destituído do poder familiar. E quando isso ocorre, ela ocorre pela maioridade, pela emancipação, pela adoção, quando existe esta suspensão ou destituição do poder familiar ou quando há abuso. Existe um procedimento no ECA específico que quando o pai, pelo artigo 98, abusa, seja por maus tratos, existe primeiro um procedimento de suspensão, mediante ampla defesa, contraditório, com a participação dos advogados, do Ministério Público. O pai suspenso do poder familiar, ele ainda assim tem o direito de ter a oportunidade, e aí eu digo para você que é a responsabilidade, a gente fala direito, mas é a responsabilidade de conviver com a criança, porque mesmo ele estando suspenso, a criança não tem culpa da omissão. Então, existe uma convivência assistida, existe um procedimento de proteção para que a gente não rasgue o pai da vida desta criança. E em caso extremo, aí sim, realmente, nós teremos os procedimentos de adoção, e é onde a criança vai ser inserida diante de todo um contexto neste novo lar, dentro desta família substituta. Beleza? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido e a gente pode debater esse assunto em outros momentos num vídeo um pouco mais longo. Um grande abraço, tchau!